Meus irmãos, bom dia novamente. Hoje é o serviço completo, né? Hoje é o serviço completo, graças a Deus. Uma alegria estar com os irmãos aqui. E eu até ia pedir para o Flávio ver se ele me ajuda para ver se eu consigo olhar aqui também, não sei se é possível, porque a gente sempre faz umas anotações no rodapé assim do slide, né? Aquelas anotações nos ajudam. Mas a lição de hoje é sobre o caminho para a comunhão divina. Tá? A introdução da lição, eu já peço aos irmãos que contribuam, podem fazer perguntas e podem também contribuir com alguma palavra, uma experiência, tudo que possa nos ajudar, né? Irmãos, hoje, basicamente, a lição trata dos três tempos, né, da história, principalmente sob o ponto de vista espiritual, teológico, né? Criação, queda e redenção. E a introdução da lição, ela nos fala que, não sei se é isso aqui, que Deus criou Epa, estou passando aqui. Ô Flávio, me ajuda aqui. Acho que para voltar é aqui, ó. Nesse aqui, para voltar. Isso, esse daí volta. Esse aqui volta, né? Bom, irmãos, essa é uma lição, sim, bem tranquila, né? Para a maioria dos crentes é uma lição muito fácil, porque ela vai falar que Deus criou todas as coisas, né? Na introdução da lição aí tem Deus criou todas as coisas, e Deus fez um trato, um pacto, uma aliança. Então, a lição diz que todos os animais, plantas, enfim, toda a criação de Deus tem comunhão com o Senhor. E isso é importante porque nós podemos perceber, por exemplo, que a criação, depois da queda, ela ficou confusa, né? Hoje podemos perceber que a natureza, a fúria da natureza, terremotos e maremotos e muitas outras coisas são resultado da queda, são resultado da ocorrência do pecado. Então, Deus criou tudo muito bem, tudo muito bom, tudo para a sua glória, e Deus criou a natureza, até mesmo Deus criou o ser humano com uma... Pode deixar aqui eu vou mexendo aqui. Ele criou o ser humano com uma retidão original. Então, a lição hoje trata de comunhão. E aí eu quero estimular os irmãos a participar. O que é comunhão? Os irmãos poderiam ajudar, dizendo o que é comunhão? Pode nos ajudar? Pode falar o que vier na mente aí. Relacionamento? O que mais? Pode ser relacionamento? Estar juntos, relacionamento e coisas nesse sentido, né? Então, a comunhão, ela é exatamente isso aí. É o relacionamento vivo, pessoal, contínuo e amoroso entre o ser humano e o Deus verdadeiro. Nós vemos hoje que esse relacionamento foi rompido, né? Logicamente, o ser humano hoje, ele é rebelde, ele está sempre em rebelião contra Deus, contra as coisas de Deus, contra as coisas espirituais, mas no início de tudo não foi assim, né? Deus criou tudo muito bom, tudo perfeito, até o trabalho, que muitas pessoas reclamam do trabalho, né? Mas o trabalho era uma bênção, cada enxadada de Adão ali era um glória a Deus. Ele batia na terra, a terra já abria e era bênção. Agora bate na terra para ver, né? Aquele aço da enxada até sai do cabo até, dependendo da situação. Mas era assim, tá? Tudo uma bênção, tudo glória a Deus. Mas continuando ainda na ideia da lição, acho que o tema que perpassa toda a Escritura é uma das coisas que está aí na página de número 4 da lição, logo na introdução,
que fala que toda a ideia bíblica de aliança, e aí eu quero dizer para os irmãos que a teologia da aliança é uma da teologia mais importante para a nossa fé. Às vezes nós, né, de tradição reformada, calvinista, nós enfatizamos muito o tal dos 5 pontos do calvinismo, né? Que é depravação total, eleição incondicional, tal, ok. Mas a teologia da aliança, ela perpassa toda a Escritura Sagrada. A aliança é esse pacto que Deus fez com o homem. Deus era obrigado a fazer um pacto com Adão? Pergunto aos irmãos, Deus era obrigado a fazer um pacto com Adão? Creio que não. Deus não era obrigado a fazer um pacto com Adão. Deus poderia colocar as regras para Adão lá e falar o que para ele? Obedeça. Obedeça. Né? Semelhante, às vezes, quando a gente fala com os nossos filhos, não, obedece. Né? Mas Deus foi gracioso ainda, e entre as cláusulas, vamos chamar assim, do pacto, tá? As cláusulas do pacto e da aliança que Deus fez com o homem, Ele ainda colocou bênçãos ainda. Olha, se você obedecer aos mandamentos, se você obedecer aquilo que eu estou te pedindo, você será abençoado, tudo vai dar certo. Mas se você desobedecer, então haverá sobre a sua vida e tal, sobre a sua família, haverá castigo, punição. Nós já sabemos o que aconteceu, né? Então, mas foi assim desde o início, Deus fazendo um pacto com o seu povo. E se você é um leitor atento da Bíblia, você vai achar, sim, incrível como o povo de Israel, que era a nação escolhida por Deus para que o Messias viesse, mas é incrível como a nação de Israel, o povo, né, os crentes de Israel, vamos chamar assim, se distanciava de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu fico assim, meu Deus, mas que coisa, né? O povo distanciava de Deus, ia atrás de ídolos e tal, e era aquela coisa assim, parecia que esse povo não é crente, não é? Tantas coisas que eles faziam, mas Deus ia atrás daquele povo. E por que Deus ia atrás daquele povo? Porque Deus é bobo? Porque Deus gosta de ficar atrás de gente que não quer Ele? Não, porque Deus fez um pacto com Adão. Deus fez um trato com Adão. E Adão era o representante nosso. Adão nos representava. Aí vem aquela pergunta das pessoas. Mas o que eu tenho a ver com Adão? Né? Eu tenho que ser culpado pelo meu pecado, não o pecado de Adão. Mas aí também você teria que não querer aceitar o perdão de Cristo. Não é verdade? Porque Cristo, ele veio corrigir aquilo que Adão fez. Cristo veio acertar, Cristo veio, digamos assim, cumprir aquilo que Adão não conseguiu cumprir. Adão não conseguiu atender a demanda de uma ordem que parece tão simples, né? Olha, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas daquela ali você não pode. Talvez uma ordem simples, mas ele foi e desobedeceu. E ali no Éden, Adão era o nosso representante. Quando Adão cai no Éden, ele não cai sozinho. Parece que ele cai sozinho, né, com Eva. Mas ele arrasta toda uma multidão de pessoas, toda a humanidade ele arrasta consigo. Então, Adão é o nosso representante, a gente goste ou não goste dessa situação. E às vezes a gente não gosta, né? Fala, poxa vida. Mas a pergunta é, será que se você estivesse lá e eu estivesse lá, a gente faria diferente? Não é verdade? Se Deus falasse, você vai cuidar desse jardim aqui, você vai me adorar, você vai me servir, aí você fala assim, pode deixar comigo, Senhor, porque eu não sou igual a Adão, não. Eu vou ser fiel. Será? Muito provavelmente não, não é verdade? Então, esse foi o trato, o pacto, a aliança que Deus fez com Adão. E nessa aliança existe uma essência que perpassa todo o Antigo Testamento e o Novo, que é o que está escrito também na lição de vocês, na nossa lição, que é uma das promessas centrais da aliança eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo.
Essa é a linha que vem desde Gênesis até Apocalipse. Deus, ele quer ser o Deus de um povo. Deus, ele será Deus de um povo. Eu vou ser o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Daí o Senhor escolhe Israel e diz a Israel, olha, de todas as nações da terra. Aí os crentes ficam meio pirados, né? Falam, mas havia outras nações lá, porque Deus não escolheu. Aí é a soberania de Deus. Aí é a soberania de Deus. Aí é melhor orar e pedir descanso para o Senhor, para a alma, né? Falei, Senhor, dá descanso à minha alma aí, à minha mente, porque eu não consigo entender. Então, vamos orar e pedir descanso. Mas o fato é esse. Deus escolheu Israel. Hoje, nós sabemos que, pelo menos a teologia reformada, entende que aquilo que Deus tinha com Israel, que era ser o povo, não o povo étnico, não o povo no sentido apenas de uma nação estruturada, com leis e tal, mas o povo espiritual de Deus, aquele do qual viria Jesus Cristo, né? Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber que Jesus, ele é descendente de Davi, descendente de Abraão, ele é descendente de Jacó, ele veio da tribo de Judá, Judá era um dos filhos de Jacó, e quando José vai para o Egito, José, ele tem diante dele as 12 tribos representadas ali. Então, quando José vai para o Egito, José é o protegedor das 12 tribos de Israel. José é o mantenedor, é aquele que não vai deixar o povo de Deus falecer, morrer. E o plano de Deus de ter um povo e ser o Deus desse povo, prossegue. Por isso que Deus nunca desiste do ser humano. Não é porque o ser humano é bonzinho. Não é porque o ser humano olha, você merece. Não é porque é a promessa de Deus de ter um povo. É a promessa de Deus. Olha, eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Aí quando a gente vai lá para Pedro, vamos ler lá também, aí você fala, mas agora então acabou, porque Israel, a gente não tem mais nada a ver com Israel, né, como nação. Israel era apenas o povo espiritual de Deus, não é o povo étnico e tal. Então agora acabou, né? Não acabou. Nós vamos ver isso, não sei se é 2 Pedro, que fala que vós sois raça eleita, quem puder me ajude aí também. 2,9, né? Não, acho que não é 2,9. 1 Pedro 2,9? Pode ler, Silvia, quer? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, os irmãos precisam sair daqui dessa manhã entendendo o seguinte: Deus sempre quis ter um povo para Ele. Aí você fala assim, mas não é orgulho de Deus? Mas você precisa entender que Deus é Deus e nós somos nozes. Nós somos imperfeitos, nós não podemos querer ser isso, mas Deus pode, porque Ele é Deus. Ele não está no mesmo nível que a gente, não é? Então agora, o povo de Deus agora, somos nós, é a igreja do Senhor, são aqueles que o Senhor salvou. Então veja que essa ideia de Deus ter um povo sempre existiu. E aí quando você olha os profetas, você fala, Senhor, mas que povo é esse? Mas Deus está atrás dos eleitos, Deus está atrás do seu povo, daqueles que Ele vai salvar. Então essa linha, essa essência da doutrina da aliança, que é o pacto de Deus, o acordo de Deus em ter um povo e ser o Deus desse povo, isso aí vem desde Gênesis até Apocalipse. E hoje nós somos o povo do Senhor. Por isso que aí dá para fazer já essa separação entre Israel como uma nação e Israel como um povo que também carece de salvação. Esse, pelo menos, é o entendimento da teologia reformada, diferente de alguns outros grupos que entendem que Israel, como nação, também ainda faz parte do plano original de Deus, e não o povo de Israel, aqueles dentro de Israel que precisam de salvação. Tudo bem, irmãos, até aqui? Então, Deus sempre quis ter
um povo. Aí a lição, ela fala que sobre as etapas da história humana a partir do quadro referencial criação, queda e redenção. E logo no primeiro tópico, pode acompanhar a lição aí, logo no primeiro tópico fala da comunhão no Éden. Deixa eu passar aqui. Eita. Travou, né? Acho que deve ter travado. Eu acho que não é aqui no notebook. Ah, é assim. Comunhão no Éden, diz a lição. Então, a revelação bíblica é progressiva. E isso é também importante para a gente entender. Então, as doutrinas da Bíblia, ela não veio tudo de uma vez. Não adianta você querer ler o Gênesis e já achar que todas as doutrinas da Bíblia estão ali já terminadas e acabadas e tudo perfeito. Não é. A revelação, ela vem aos poucos. Então, a aliança de Deus é essa, é de ser o Deus de um povo. Mas, ao longo da história, Deus vai acrescentando as alianças. Deus vai acrescentando uma lei, Deus vai acrescentando uma cláusula, Deus vai acrescentando uma promessa, Deus vai acrescentando uma exigência. Não é que ele vai anulando as outras alianças, porque você vai ver que Deus, ele conversa com Noé, ele conversa com Adão, depois ele conversa com Abraão, com Moisés, com Davi, e Cristo é o ápice, é a conclusão da aliança de Deus. Mas o que nós temos aqui na lição é, sim, que a revelação de Deus é progressiva, mas inicia-se no relato da criação. Nesse relato, vemos as principais doutrinas de toda a Bíblia. Principais, né? Não são todas as doutrinas, mas quando você lê o relato da criação, o que nós podemos perceber? No início da criação, nós temos quem é Deus, né? Então, Deus não revelou tudo de uma vez só, mas foi se revelando aos poucos. E logo no início do Gênesis, nós podemos perceber que Deus, fica muito claro, Deus como Criador, Deus como soberano, porque Ele não chega para Adão e fala assim, viu, vamos fazer uma aliança junto? Vamos fazer um plano junto? Vamos elaborar um tratado junto aqui, você? Foi assim que Deus fez? Não. Deus foi lá, fez o pacto, e fez a aliança, os tratados ali, falou, Adão, é isso aqui, agora você obedece. Não é? Então, Deus é soberano, é pessoal. Vemos também no início do Éden, nessa comunhão que o homem tinha com Deus, nós podemos perceber quem é o homem. O homem é a imagem de Deus, Deus vocaciona o homem para ser um administrador junto com ele da criação, dar nome aos animais, e cuidar do jardim, cultivar, e, enfim, Adão tinha um grande privilégio. Também vemos o mundo criado, os animais, os minerais, enfim, toda a natureza é criada logo no início, e vemos a vocação cultural de Adão, né? Então, todas essas doutrinas, nós podemos perceber ela aí logo no início. Mas aí a gente entra no ponto da lição, que é o homem antes da queda. E aí, ao entender essas três etapas da história, a gente tem um quadro meio que geral, assim, da situação do ser humano, né? De como que Deus criou o ser humano e por que o ser humano foi chegar numa situação tão complexa como a gente vive hoje. Então, entrando já na lição, tem um tópico da lição aí, o subtópico A, que fala que o homem foi criado santo. E aí vamos ler Eclesiastes 7 e 29. A maioria dos irmãos conhecem esse texto bíblico, que encontrou, não sei se tem uma está falando de... Não, eu quero, por gentileza, um microfone para alguém que for ler. Eclesiastes 7 e 29, principalmente a primeira parte, né? A primeira parte. Eclesiastes 7 e 29. Okay. Eclesiastes 7 e 29, quem for ler, dá um sinalzinho assim para o diácono entregar. A irmã Lourdes aqui.
Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ok, obrigado. Essa primeira parte é o que para a gente aqui interessa dentro dessa primeira etapa da história da salvação, que é a criação. Então, Deus criou tudo muito bom, tudo perfeito, e aqui o Eclesiastes, o sábio, está dizendo, eis que tão somente achei, Deus fez o homem reto. Depois da queda, isso foi comprometido. E essa retidão do homem, conforme diz aí o subtópico, aí o homem foi criado santo, diz que o homem foi separado para um uso específico. Então, ele tinha todas as capacidades para reagir a Deus, perceber nas coisas criadas o deleite. E como é difícil para a gente hoje se deleitar nas coisas criadas de Deus, se deleitar, muitas vezes até mesmo estar aqui nesse momento, junto com os irmãos, sem a gente analisar as diferenças. Como é difícil para o ser humano se deleitar em servir ao Senhor. Quando diz se deleitar, é ter prazer, amor, ter alegria. Sabe, sabe aquela comida que você gosta e você vai para ela assim? Então, é mais um exemplo meio banal, mas é mais ou menos isso aí, sabe? Sabe aquela coisa que a gente gosta na vida e quando você faz aquilo, você se deleita naquilo? Para coisas espirituais, hoje o homem perdeu isso. Às vezes a gente vem meio truncado, meio arrastado, ora com dificuldade e faz as coisas para Deus, tal, aquela coisa, nós perdemos isso. É claro que depois da restauração nós podemos voltar a ter isso. Mas na queda isso era uma maravilha. Então Adão estava muito feliz. Adão saltitava pelo jardim, vamos dizer assim, e era uma alegria só. Por quê? Porque ele tinha essas capacidades. E aí, eu reflito com vocês esse pensamento de Agostinho, uma pessoa importante do passado, e ele disse o seguinte: fizestes-nos, Senhor, para ti, e a minha alma está inquieta enquanto não descansa em ti. Fizeste-nos, Senhor, para ti. Esse foi a maneira como Deus criou o ser humano. Com essa aptidão, com essa sede, com essa inclinação, com esse deleite, com essa alegria. Adão agradecia pelas árvores, Adão agradecia pelos animais, Adão agradecia pela esposa dele, e era só bênção no jardim, e ele podia fazer isso. Então não tinha nada que Adão falasse assim, Senhor, que sol, que chuva, que neve, Senhor, que frio, que calor, Senhor. Não, Adão, está calor, glória a Deus, está frio, aleluia, estava nevando, não nevava no Éden, só força de expressão. Mas Adão tinha prazer nisso. Nós não temos muito esse prazer nisso, né? Nós perdemos isso. Podemos recuperar, é verdade, mas com muito esforço, né? Mas o homem tinha essa facilidade. Então a lição diz aí que ele tinha capacidade para reagir à realidade de Deus, percebia Deus nas coisas criadas, agradecia a Deus, tinha discernimento da convivência com Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele percebia Deus nas coisas criadas, ele louvava ao Senhor, ele obedecia às ordens de Deus, estava tudo indo muito bem, compartilhava, compreendia, ele cumpria o mandato de Deus, ali estava cumprindo. Porém, nós vamos ver, mais à frente, que eu deixei para fazer a conclusão, outra ideia muito interessante de Agostinho, que ele falava que Adão, ele tinha a capacidade para pecar no jardim e para não pecar. E aí ele monta um quadro, mas eu vou deixar esse quadro para o final. O fato aqui que Adão, ele tinha, nós podemos dizer sim, que Adão ele era um agente livre e tinha perfeito livre-arbítrio. Ele podia pecar, podia não pecar. E aqui ele tem a sua alma pronta, preparada para a adoração, preparada para a gratidão, preparada para o louvor,
preparada para o deleite espiritual, preparado para tudo que é bom. E é interessante, né, se a gente ler lá, vamos ler também Gênesis 1:31, essa expressão que eu estou dizendo aqui é uma expressão bíblica, né, que é Gênesis 1:31, que Deus, depois de ter criado todas as coisas, já no finalzinho de toda a criação, Deus, então, ele fala algo, e ele fala algo muito importante. Gênesis 1:31, esse eu vou ler mesmo, porque esse é muito curtinho, né? Até trazer aqui para a pessoa já. Gênesis 1:31 diz o quê? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom, e eis que era mais ou menos, não, era muito bom. Deus olhava e falou, puxa, que coisa boa que eu fiz, só Deus pode fazer isso, viu? Nós não podemos, olha que coisa linda que eu fiz, nós somos meio suspeitos, mas Deus não, Deus olhou tudo quanto Ele fez e diz, tudo está muito bom, tudo está muito bem. E quem é que estava junto com os animais, com a criação, nesse momento? Quem? Adão. Então Adão faz parte dessa expressão que Deus disse, tudo era muito bom. Então Adão desfrutava dessa comunhão com Deus de uma forma que é muito difícil que a gente chegue nesse nível, pode ser, mas é muito difícil desfrutar essa graça, essa comunhão e ficar ali aos pés do Senhor, conversando com Ele. Não sabemos o que Adão fazia tanto no jardim, porque a Bíblia não se estende tanto nisso e às vezes a gente começa a inventar coisa. Mas o fato é que Adão tinha condições de cumprir o mandato que Deus deu a ele. E a lição de hoje trata do mandato espiritual. O que é o mandato espiritual? É ter esse relacionamento vivo com Deus. Então, aí a gente pergunta, e eu pergunto para mim também, eu tenho deleite em ler a Escritura Sagrada? Eu tenho deleite em orar? Eu tenho deleite em estar com os irmãos? Eu tenho deleite em fazer a obra do Senhor, eu me deleito nisso, eu me alegro, eu dou glória ao Senhor e louvo ao Senhor. Era isso que Adão tinha, Adão podia cumprir isso. Mas aí, outro ponto interessante ainda dentro da criação, é que Adão foi criado reto, diz aí o ponto B do primeiro tópico, né? Pode acompanhar aí. Esse agir correto, diz o autor da lição, chamamos de justiça original. Ou seja, Adão tinha uma disposição natural para buscar a experiência com Deus e tudo o que cercava era uma oportunidade para o encontro com o Senhor. Adão era reto. Tudo o que o homem desejava e realizava direcionava-se para Deus. E o outro ponto, o ponto C, fala que o homem foi criado com conhecimento verdadeiro. O que é esse conhecimento verdadeiro? Deixa eu passar por aqui. Então, o homem foi criado com plena capacidade de obedecer, vivia em perfeita justiça e santidade, obedecia e buscava a Deus, era algo... não foi, desculpa, acho que é aqui, né? Agora ele passou ali, ó. E aqui tem um trecho da nossa Confissão de Fé de Westminster que arremata isso para nós, que diz o seguinte: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, dotou-as de inteligência. Aqui é o ponto desse ponto C aqui da lição, que o homem foi criado com verdadeiro conhecimento. Então, dotou de inteligência, retidão, perfeita santidade. Perfeita santidade. Então, Deus não criou Adão também neutro. A inclinação de Adão era para a santidade, mas ele também podia ter uma inclinação ao pecado. Segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la. Hoje a gente cumpre, às vezes, os mandamentos, conforme, né, foi dito na pregação, às vezes ali com distorções e às vezes com muita dificuldade, mas Adão tinha essa capacidade de cumprir, mas com a possibilidade de transgredir. Aí aqui a gente não deve ficar, mas ele tinha liberdade, não tinha liberdade, porque aí a gente vai entrar num campo que eu creio que isso aí tem que deixar lá para o
o seminário, para outras coisas lá, porque a gente nunca vai conseguir desenrolar essa linha mas Adão foi criado assim, mas também foi criado assim. Sim, foi criado desse jeito, Deus o criou desse jeito e fez assim. E nós devemos aceitar isso, pela fé. Mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável, aquilo que Agostinho disse, né, que o ser humano ele era capaz de pecar e era capaz também de não pecar, porque ele foi criado nessa condição. Aí surgem aquelas perguntas curiosas, e se Adão não pecasse? Não é? Ora, se Adão não pecasse, pelo que a gente entende, ele viveria ali no paraíso, ali em comunhão com Deus, uma bênção. Não sei, não dá para ficar muito divagando sobre essas questões, mas e nós? Seríamos todos santos? Estaríamos todos santificados? Ou existiríamos, ou não existiríamos, ou Deus ia cessar? Tá bom, Adão, você é perfeito, fica só você e sua família. Nós não sabemos como é que isso ia se desenrolar, se Adão não pecasse, não é verdade? Você já parou para pensar nisso aí, se Adão não pecasse? Mas a maioria dos estudiosos dizem que se Adão não pecasse, ele viveria ali em comunhão com o Senhor, em perfeita santidade, por aí vai. Mas o fato é que isso não aconteceu. Ele tinha também, Deus o próprio criou Adão, com essa possibilidade também de pecar. Como é que isso? Deus fez assim. E aí a gente não, né? Não temos como saber, né? Sozinho estava bom. Quando estava sozinho, né? Mas isso a gente não tem como saber. O que a gente sabe, que a Bíblia ensina, é que o Adão foi criado e foi posto como regente de toda a criação, né? E o primeiro pacto, que é o chamado pacto das obras, ele tinha essa condição de obedecer e recompensa. Ele tinha deveres a cumprir, e quando Adão peca, que a queda ela não só trouxe consequência para o ser humano, como Adão é nosso representante, mas ela trouxe consequência para toda a criação. Toda a criação, fala lá em Romanos, que ela geme e suporta angústias até agora, porque ela foi sujeitada à vaidade, e ela aguarda essa restauração, essa remissão de todas as coisas. Mas essa questão de Adão ele ter esse livre-arbítrio é bíblico e é ensinado, e como reformados a gente entende que só Adão tinha essa capacidade de pecar e de não pecar. Só Adão tinha. Então, essa parte de especulações a gente nunca vai saber, mas a gente sabe que Adão era nosso representante, ele falhou, e Jesus, que é o segundo Adão, veio e com perfeição, porque ele era santo, ele era sem pecado, ele cumpriu toda a lei, toda a obediência, e é por isso que nós temos livre acesso a Deus hoje, em Cristo. Tá bem, né? Então, irmãos, esse texto diz isso, que além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comer da árvore da ciência do bem e do mal, enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, esse é o documento da Confissão de Fé de Westminster, um dos símbolos da nossa igreja, do presbiterianismo, e está alinhado aí a esse entendimento de que lá no Éden, antes da queda, está tudo perfeito, mas Adão tinha essa possibilidade de pecar. Ok, irmãos? Mais dúvidas aí? Depois os irmãos perguntam para o pastor Tales e para outros irmãos aí. Segundo ponto da lição, comunhão depois da queda. Aqui, a comunhão depois da queda já começa a complicar. Porque está tudo indo muito bem, né? O Senhor tinha comunhão com o ser humano, ele tinha condições de cumprir as demandas da lei, né? Mas deixa eu passar aqui, que eu fiquei sem. Mas a comunhão depois da queda, ela é afetada com a presença do pecado e com a adesão de Adão ao pecado. Então, isso é importante, né, entender, que Adão tinha essa condição.
Ele era capaz de pecar e de não pecar. Deus o fez assim. Adão tinha o livre-arbítrio pleno. Eu costumo dizer que, às vezes, nós não temos livre-arbítrio nem para escolher o lugar em que nós sentamos. A nossa mente já nos direciona para aquele lugarzinho ali, não é verdade? Tem gente que não consegue mudar de lugar. Até isso, nós somos afetados, assim, meio que automaticamente. Sentamos sempre nos mesmos lugares, temos os mesmos prazeres, comemos as mesmas comidas, nós não temos prazer em comer uma comida que às vezes a gente fala, eu não gosto disso. Mas Adão podia comer qualquer coisa ali, que para ele estava bom, né? Nós não temos isso, então nós perdemos essa capacidade desse livre-arbítrio pleno, né? Mas Adão tinha isso. Então, essa capacidade, Deus criou assim, o fez ele desejar, e aí entra aquela polêmica discussão, né? Adão estava com Eva, a hora que ela foi lá e ouviu a serpente, ou Eva estava sozinha, e aí o Adão foi negligente, ou Eva seduziu Adão também, enfim. Aí nós temos um monte de questionamentos aí, mas o fato, irmãos, é que Adão, ele perdeu a santidade original, né? Então, Adão perdeu a santidade original. O casal passa a valorizar seus próprios interesses. Antes eram os interesses de Deus. Então, vamos voltar um pouquinho agora para Gênesis 3, que aí dá para a gente ir olhando na Escritura e meditando um pouco nisso. Mas antes não eram os interesses de Deus? Era, não era? Antes eram os interesses de Deus. Era a comunhão com Deus, era o deleite em Deus. Agora, depois que Eva e Adão dão ouvidos às propostas de Satanás, né, ali incorporada ali na serpente, entendemos assim, então ele agora passa a não ter mais interesse em Deus, ele passa a centrar os seus interesses em si mesmo. Vamos ler lá, Gênesis 3, 4 a 6. Gênesis 3, 4 a 6, agora eu precisaria de distribuir aqui. Tá, Luiz, lá, quem for ler, por gentileza, dê um sinal com a mão. Gênesis 3, 4 e 6. Irmão José Carlos. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhes do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aí parece que Adão estava do lado, né? Mas, enfim, não é essa a questão. Aqui nós vemos que o ser humano aqui, o casal, eles... É como se a serpente dissesse, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar isso. Opa, isso é bom. Mas antigamente não era o que era bom para ele que ele queria, era o que era bom para Deus. É o que agradava ao Senhor, é o que cumpria a vontade do Senhor. Agora, depois de atender essa proposta, ele passa a enxergar agora essa distorcido. Ele passa a ver a coisa distorcida. Agora a serpente seduz e diz, olha, isso é bom para você. Olha, vocês serão como Deus, vocês se conhecerão, vocês terão sabedoria das coisas. E, olha, vocês terão uma nova perspectiva. Vocês terão uma nova visão de tudo isso. Aqui que Deus está prometendo para vocês. Tem coisa melhor ainda. Se isso aqui é bom, tem coisa melhor ainda do que isso. Isso é os mesmos propósitos que o Satanás faz hoje, né, para as pessoas, não é? E aí eles agora já não se submetem mais ao interesse de Deus, e sim aos seus próprios interesses. Eles estão centrados em si mesmos. Outra questão da perda da santidade é que eles passam a ter medo de Deus, né?
Nós não sabemos, meus irmãos, e eu também não tenho interesse em entrar nessa questão como que Deus falava com Adão, como que Deus andava ali no Éden. Essa é uma coisa um pouco complexa e que também não vai nos ajudar muito. Mas o fato é que Adão, ele não tinha medo de Deus. Ele sabia quem Deus era, o Criador, sabia quem Deus era, o Todo-Poderoso. Ele tinha certeza de Deus, esse verdadeiro conhecimento era isso. Ele analisava as coisas e ele entendia quem Deus era. Mas ele não tinha medo de Deus. Agora, depois da queda, alguma coisa acontece que quando ele percebe a grandeza de Deus, tudo aquilo que envolvia, onde ele estava inserido, o ambiente ele estava inserido, ele começa a ter medo. A culpa do pecado já começa a dominar o coração de Adão. E aí os versos 7 a 10, né? Quem pode ler também, por favor, para cooperar com a gente. Quem for ler, dê um sinalzinho. Gênesis 3, 7 a 10. 1, 2, 3. Quem vai ler? Olha lá, irmã Roberta. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aqui. Até o Tem. 10. Tô 10. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Pois é. Aquela comunhão bendita, maravilhosa, gostosa, deleitosa que Adão tinha, o casal tinha com Deus, aquela intimidade com o Senhor, agora passa a ter uma sensação, uma reação de medo, de culpa, e a atitude é esconder da presença do Senhor, como se pudesse esconder da presença do Senhor, não é? E aí Deus vai atrás do homem. Veja aqui novamente aquilo que nós estávamos falando. Deus vai atrás de Adão. Pergunta: Deus tinha obrigação de ir atrás de Adão? Não tinha, porque Deus fez com ele um pacto. Mas Deus foi atrás de Adão. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é bendito. E ele não iria, como não fez, mandar Adão, né, para o inferno. Ele resgata Adão, ele dá a Adão uma segunda chance. E o outro ponto é que agora, depois da perda da santidade original, que era separado para Deus, agora o ser humano quer ser a própria referência moral. Já foi lido pelo irmão José Carlos, só vou repetir aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, agora eles querem ser a referência moral. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. De alguma forma, eles também querem acessar esse conhecimento, ter parte nesse conhecimento. Eles querem também ser a própria referência moral e não mais Deus. O segundo ponto da lição, estamos caminhando aí, o segundo ponto da lição, que é comunhão depois da queda, mas na página número 6, que é o homem perdeu sua retidão original. A lição ela é um pouco repetitiva, mas é bom também porque ela é uma forma também de a gente gravar, né? E ela fala aí, ela fala sobre essa questão de que o casal passa a agir de modo contrário. A inclinação deles era para Deus. Eles queriam estar na presença de Deus, mas agora eles não querem mais. Então, aquela retidão, a retidão aí é caminhar, né? Caminhar com Deus, ter comunhão com Deus, essa retidão, ela é perdida, e o casal agora passa a agir de modo contrário. Aí tem 3 pontos que eles agiam. Eles agiam contrário à obediência, ou seja, o que Deus tinha dito lá atrás para Adão? Gênesis 2, 16 e 17, olha: de toda a árvore do jardim
você comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E o que ele fez? Ele obedeceu, mas agora ele rejeita esse mandamento do Senhor. E o verso 6, que nós também já lemos, diz que a mulher viu que a árvore é boa para comer, agradável, desejável, tomou e comeu. Então agora já não tem mais o desejo de obedecer ao Senhor. E assim é o homem, a mulher, o jovem, enfim, muitas pessoas que lutam já debaixo da queda, resistem em obedecer ao Senhor. E não conseguem obedecer ao Senhor se não for restaurado. Essa é a verdade. E conforme foi dito também, nós temos que pedir força ao Senhor, temos que compartilhar com o Senhor a nossa fraqueza para que Ele nos ajude até mesmo a obedecê-lo. E aqui, contrário à obediência, contrário à verdade, eles se abrem à mentira e à dúvida. Não tinha dúvida. Está tudo muito bem, Deus era o Criador, Deus é o Senhor, criou todas as coisas. Agora, depois que a serpente chega e começa a conversar ali com Eva, a dúvida começa a ser plantada no coração de Eva. A serpente, muito sagaz, né, diz assim, é assim que Deus disse? Veja que nessa primeira fala da serpente já é isso mesmo, você acredita nisso? Você tem certeza que é isso que Deus disse? Então veja, já está fazendo com que a mulher e Adão também se abrissem à dúvida e se abrissem à mentira, porque houve um acréscimo aí, né? Não comereis de toda a árvore, e a mulher, não comereis de toda a árvore do jardim. Não foi isso, não é verdade? É bem isso. E respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer, nós podemos comer. Veja que aí já começa uma bagunça aí, né? Eu sempre eu penso na ilustração daquela casa bem arrumadinha, antes da queda, tudo bonitinho, tal, aquele quarto bem arrumado, aí depois da queda já está tudo bagunçado, a cozinha bagunçada, o quarto tudo bagunçado, enfim, esse é o retrato. Então já começa a mentira, né? E no verso 3, né? No verso 3, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer sim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que dele não comereis, nem tocareis. Deus não disse isso, não é verdade? Deus falou assim, não toque em nenhuma árvore. Não, Deus não disse nada disso. Mas agora, já com o efeito do pecado, sabe aquele fio de telefone, aquela brincadeirinha que tem, né? Que uma coisa que você fala aqui, vai passando. Nós somos assim hoje, é o resultado da queda. Então, isso já vem aqui, ela já começa falando, nem tocareis. Olha como Deus é mau. Olha como Deus é carrasco. Olha como Deus é autoritário. Não é? E as pessoas não veem Deus assim hoje, aqueles que não foram restaurados. E Eva, depois da queda, ela já passa, ela não disse isso, mas nas entrelinhas é isso que fica ali meio que, parece que é isso. Deus é muito mau, viu? Olha, Deus proibiu vocês disso, tanto, vocês poderiam subir um nível mais aí de conhecimento, ter mais contato com Ele, se vocês fizessem isso. Mas aí nós sabemos, né? Então, contrário à verdade, contrário ao shalom. Shalom aqui é a paz, né? No jardim estava a paz. No jardim estava uma bênção. No jardim, Adão podia comer, falando de comer assim, mas digamos assim, uma expressão, né? Apenas para ilustrar, das coisas ali, para ele não fazia diferença, igual faz hoje para a gente comer um prato, não comer um prato. Adão não tinha isso. Ele estava tranquilo, Adão tinha paz, havia tranquilidade no jardim. E os animais também, né? Se a gente pensar nisso, os animais já tinham sido criados, e está lá o leão, e está lá o elefante, e está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem problema. Mas agora, depois da queda, essa paz foi afetada. E agora passa a haver o medo,
como já vimos, né? Adão tem medo. Senhor, eu me escondi porque eu tive medo, né? Tem aí agora o esconderijo, né? Ele teve medo, ele se escondeu, como se pudesse se esconder de Deus, e ele passa a acusar, né? Senhor, foi essa. É interessante o que Adão faz, desculpa a expressão, mas é cara de pau Adão, não é verdade? Foi essa mulher aí que o Senhor me deu, foi ela que me seduziu, foi ela que me enganou. Então, o relacionamento aí, vamos falar, pessoal, relacional, no caso aqui, representado por Adão e Eva, que é o casal, já começa também a ter aí um choque. E antes não tinha o choque, né? Antes Eva chegava lá e estava tudo bem, e Adão também chegava da roça lá e ajudava a Eva lá na limpeza do jardim lá, e era bênção. Agora já, não sei o que, está ruim, a terra lá está dura e estou cansado, não vou ajudar você não. Enfim, estou apenas ilustrando aqui. Mas o fato é que, te vira, Eva, não é verdade? Então, é isso. O ser humano ele passa a ser contrário a essa paz, né? Sim. Não faça pergunta difícil, hein, se for fazer pergunta. Adão colocou a culpa no próprio Deus, né? Que foi essa mulher que tu me deu. E foi Deus que criou, né, a mulher, né? E foi o Senhor que me deu. O Senhor podia ter dado uma melhor, não, na verdade, Daniel? Exato. O Senhor podia me dar uma mulher melhor. Foi me dar essa aí que me seduziu. Mas, enfim, né, isso é resultado da queda e a gente convive com isso. Então, o homem perde o seu conhecimento verdadeiro também. E aí, já vamos para o ponto da restauração, irmãos. O ponto da restauração, né? Deus promove o arrependimento. Deus podia não ter procurado Adão, não é verdade? Mas Deus procura Adão. Deus podia ter punido Adão. Você pecou, agora eu vou aplicar em você a minha justiça. E Deus não seria injusto de aplicar a injustiça a Adão. Porque foi combinado isso. Né? A gente mesmo tem a expressão, né? Aquilo que é combinado não é caro, né? Mas Adão não aplicou a justiça Deus não aplicou a justiça em Adão. Deus aplicou a misericórdia em Adão. Então, na lição também, aí, na página 6, Deus restaura a comunhão, promovendo o arrependimento no coração de Adão. Então, agora, do começo ao fim, a Escritura é o quê? Uma denúncia da rebelião humana. É isso, se você ler a Bíblia inteira, você vai perceber isso. A Bíblia denuncia a rebelião humana, convida as pessoas ao arrependimento e revela o caminho de volta é Jesus. E conforme também foi dito na pregação, o caminho de volta à paz não é a religião, o caminho de volta à paz não são os sacrifícios, não é carregar a cruz nas costas, enfim, tudo mais. O caminho é Jesus Cristo e o arrependimento. Tá? E aí, logo, já indo para o final, Deus restaura a comunhão, promovendo esperança. Deus promove a esperança após a restauração, após a vinda de Cristo. Deus promove a esperança. Deus oferece redenção mesmo após a queda. A restauração inclui os mandatos espiritual, social e cultural. Aqui é importante porque, na verdade, nós fomos criados, vivemos nesse mundo dentro dessas três perspectivas. Nós temos responsabilidade espiritual, social, que é a nossa família e o nosso próximo. Deus restaura também os relacionamentos, esse é o ponto importante. Deus restaura a espiritualidade, também é importante. E Deus restaura também a cultura. A tecnologia, existem muitas coisas no mundo que, de certa forma, são perigosos. Mas isso não significa que é diabólico. Isso não significa que é uma coisa ruim, que a gente pode usar isso para cumprir o mandato cultural. O fato de transmitir cultos, por exemplo, que às vezes alguém polemiza, dizendo não precisava tal, mas é um cumprimento do mandato cultural. É o uso da tecnologia que faz parte da sociedade para, de alguma forma, também anunciar Jesus.
E isso é uma obrigação e está dentro do processo da restauração. E, por fim, a fé na promessa transforma a visão e restaura a comunhão. Aí a lição coloca aí que agora, depois de Adão culpar Eva, né, na queda, antes da queda está tudo mil maravilhas. Depois da queda ele já começa a culpar Eva, o mandato social, né, a responsabilidade social do casal ficou comprometida. Mas agora, depois ele passa novamente a ver Eva com outros olhos. Né? Quando que, diz o versículo 3, capítulo 3, versículos 19 e 20, o 19, por exemplo, diz que, porque tu és pó e ao pó tornarás. Está falando de morte. Mas o versículo 20 diz que deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. E a lição diz que Eva significa vida. Então veja agora que Adão, depois da restauração, ele está mais bonzinho com Eva de novo, não é verdade? Ele já está ali se relacionando com Eva de novo. Isso nos diz que é possível os casais não viverem em pé de guerra. É possível os irmãos não viverem em pé de guerra, porque essa responsabilidade, após a nossa conversão a Cristo, ela é restaurada. Então, quando alguém diz assim, eu não consigo perdoar, irmão. Eu não consigo. Está errado isso, porque o Senhor restaurou isso. Ele restaurou essa possibilidade. Quando que ele restaurou essa possibilidade? Quando você se converteu a Cristo. Quando você recebeu Jesus como Salvador. Foi restaurado. Então, quando a gente diz que a gente não pode fazer isso, ou então, alegrai-vos no Senhor. Eu não posso me alegrar porque tantas dificuldades. Nós não estamos cumprindo o mandato social. Quando vivemos em pé de guerra uns com os outros, em casa, ou até mesmo na igreja, não estamos cumprindo o mandato social. Mas uma vez que o Senhor nos resgatou, isso foi restaurado também. Então, é possível viver isso. E indo para o final, eu vou pular aqui, porque a restauração do verdadeiro conhecimento, os 3 níveis do conhecimento, o Senhor restaura o nível intelectual, experiencial e espiritual, mas o mais importante é esse conhecimento espiritual. Né? Conforme também vimos na pregação também, os sábios e entendidos podem não ter humildade para crer em Cristo. Então, o mais importante é o conhecimento espiritual, que é o conhecimento que transforma. E junto com as outras coisas, aí tudo vai muito bem. E aqui, os 4 estádios do ser humano em relação ao pecado, o que disse Agostinho. Ele disse assim, Adão antes da queda era capaz de pecar e de não pecar. O homem caído é incapaz de não pecar. Então, o homem não convertido, ele vai pecar. O terceiro estado, o regenerado, é capaz de não pecar. Então, um crente que tem dificuldade com santidade e que falar, está errado isso, porque após a comunhão com o Senhor, por meio da conversão, nós somos capazes de não pecar. Nós não estamos dizendo que não vamos pecar, mas somos capazes de evitar muitas coisas. E às vezes não evitamos até por um relaxo espiritual, vamos dizer assim, desculpa a expressão. Mas o regenerado, ele é capaz de não pecar. Se ele viver em santidade, buscando a Deus, orando, lendo as Escrituras e por aí. Agora no céu, nós seremos capazes de pecar no céu? Não, incapaz de pecar. Esse foi o quadro que Agostinho montou. Claro que tem uma linguagem em latim, né, Silvestre? Tem uma linguagem em latim e tal, mas eu preferi não colocar a linguagem para tornar mais simples para os irmãos. Capaz de pecar e não pecar antes da queda. Incapaz de não pecar sem a conversão. Capaz de não pecar quando recebemos a Cristo como Senhor Salvador e somos regenerados. E incapaz de pecar no céu. No céu não haverá pecado. Por fim, eu concluo com isso. Se após a queda podemos nos relacionar com Deus por meio de Cristo, por que tantos crentes não amadurecem espiritualmente? Se fomos restaurados. É um desafio para vocês e para mim também, tá? Me incluo nisso. Aí tem algumas coisas, negligência à leitura bíblica. Tem gente que se pauta por novela bíblica, pauta por série bíblica. Por televisão, alguma coisa boa, lá pela moralidade. Não, nós temos que nos pautar pela Bíblia Sagrada. Negligência à leitura bíblica, não cultiva a comunhão com Deus em oração, cede às tentações pecaminosas e o que temos mais percebido nos últimos tempos são as distrações.
nós nos distraímos demais. Nos distraímos com a tecnologia, nos distraímos com o lazer. Não estou dizendo que isso é errado, irmãos, mas estou falando de distrair. E às vezes nós não amadurecemos espiritualmente, mesmo sendo crentes tementes a Deus, e nós vivemos uma vida aquém dessa comunhão restaurada pelo Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos proporcionou essa manhã e que tenha sido um deleite para cada um de nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esses irmãos tão queridos que nós temos comunhão, estamos em contato. Senhor, obrigado por todos eles, obrigado pelas famílias, pelas pessoas, por essa igreja, pelo pastor, presbíteros, pelas sociedades, enfim, Senhor. E pedimos que o Senhor continue nos dando um domingo abençoado e que haja em nosso coração o gozo e a alegria de estarmos aqui logo mais à noite, e nós também lá na nossa congregação, mais à noite, os irmãos adorando o Teu nome, Te glorificando. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Pode dizer também a sua irmã do lado aí se quiser.